E aí galera, beleza? Aqui é o professor Jorge Watts e nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho para vocês como a gente utiliza mais de uma tela no Codular, como é que a gente faz para mudar de tela e menus para fazer essa transição entre telas. Se liga aí! Então galera, primeiramente eu queria deixar claro que nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas das possibilidades de menu de transição entre telas no Codular. Mas vocês vão ver que existem várias possibilidades que eu não vou abordar aqui, mas que vocês podem explorar e podem utilizar sem problemas. Segundamente, como é que vão funcionar as telas no Codular? De maneira bem simples, é da seguinte forma. Você vai iniciar na sua tela Screen 1, né? E aí você vai criar as outras telas e à medida que você abrir, essas telas elas vão ser criadas em frente à Screen 1. Então, eu posso abrir a tela 2, depois a tela 3, a tela 4, a tela 5, e essas telas elas vão ficar empilhadas, né? Eu posso ir empilhando várias telas, ou eu posso, por exemplo, ir para a tela 2, e aí quando eu quiser ir para a tela 1, eu fecho a tela 2 e abro a tela 3. Dá para fazer isso também, certo? Ou eu posso sair empilhando, tela 1, 2 vai ficar na frente da tela 1, a tela 3 na frente da tela 2, a tela 4, e aí se eu quiser abrir a tela 1 de novo, eu abro uma nova tela 1, né? Mas lembrando sempre que quando eu começar a fechar essas telas, elas vão sendo fechadas e vai aparecendo as telas que eu abri anteriormente. Beleza? Então vamos dar uma olhada como é que isso funciona na prática. Vamos acessar aqui o Codular e dar uma olhada. Bem, primeiramente eu criei aqui um projetinho tela menu, aqui na minha tela a possibilidade de edição aqui de screens no menu de screens, de tela. Eu posso clicar aqui e navegar entre as telas que eu tenho criado, ou criar novas telas, e aí que eu posso renomear da forma como eu queira cada tela, copiar uma tela atual, às vezes a tela tem muitos componentes que eu quero que outra tela replique, eu posso copiar e evitar ter que refazer esse trabalho. Eu também posso deletar algumas telas, né? Clicando aqui no botão remover, eu preciso escrever o nome idêntico da tela para poder acabar com aquela tela. Detalhe que eu não posso deletar a tela 1, certo? E aí, outro ponto importante são o quê? Eu coloquei aqui um botão na minha tela 1. Se eu for para a tela 2, ele não vai ter esse botão, porque aquele botão ele é exclusivo da tela 1. Ele tanto não aparece aqui, como ele também não aparece nos componentes da tela 2, certo? Voltando para a tela 1, se a gente for aqui para blocos, e a gente tem aqui alguns elementos de bloco, se a gente for para a tela 2, vocês percebem que a gente não tem mais nenhum elemento de bloco. Por quê? Cada tela vai ter um design específico para ela e um conjunto de blocos específico para ela. Esses elementos eles não se comunicam. A gente vai ver como é que a gente faz quando eu quero mandar alguma informação de uma tela para outra. Beleza? Então vamos lá. Vamos voltar aqui para a tela 1. E aí eu vou mostrar aqui para vocês alguns blocos que começam a ser importantes nessa transição de páginas, certo? De telas. Aqui em controle existem alguns blocos que eles são específicos para essa parte de transição de telas, certo? Aqui eu separei alguns que são os mais importantes para a gente. O primeiro de todos é o abrir outra tela. Esse bloco é bem simples e ele faz exatamente o que ele está dizendo. Se você em determinado momento, em algum manipulador de evento, chamar esse bloco, você aqui vai dar um nome, e esse nome ele é um texto, você vai colocar aqui, e vai dizer, eu quero abrir a screen 2. Eu quero abrir a tela 2. Isso daqui é o suficiente, ele já vai abrir, ele já vai mudar para a tela 2. Ok? Existe também a possibilidade de eu colocar aqui esse outro bloco, que é abrir outra tela com valor inicial. Quando eu clico aqui, eu boto o nome da tela e aqui eu posso colocar qualquer coisa. Qualquer coisa. O que eu colocar nesse valor inicial, ele vai aceitar. E aí, quando essa nova tela abrir, vai existir um bloco que é exatamente esse daqui aqui embaixo. Ó, obter valor inicial. Esse bloco, nessa nova tela que abrir, ele sempre vai ter um único valor, que é qual? O valor que eu enviei antes de abrir essa nova tela. Entendido? Então, se eu estou na tela 1 e eu quero mandar o valor 3 para a tela 2, quando eu for para a tela 2, eu uso esse bloco e coloco aqui o valor 3. Quando chegar lá na tela 2, eu posso utilizar o obter valor inicial para saber se foi 1, 2 ou 3 que eu mandei para a tela 2. Ok?
Da mesma forma como eu expliquei para vocês, ele vai abrindo as telas empilhando, uma na frente da outra. Né? Se eu estou na tela 1 e eu vou para a tela 2 e de repente eu quero voltar para a tela 1, você pode abrir uma nova tela 1 ou você pode simplesmente fechar a tela 2 para voltar para a tela 1. Isso vai ser feito unicamente com esse bloco aqui. Perceba que você não tem que dizer a que tela você vai voltar. Né? O próprio aplicativo ele já sabia que estava na tela 1 e depois foi para a tela 2. Então, se eu fechar a tela 2, ele vai ter que voltar para a tela 1. Né? E, da mesma maneira como quando eu vou abrir, eu vou fechar uma tela, eu também tenho a possibilidade de mandar um valor para essa nova tela. Né? Da mesma maneira, se eu estou na tela 2, fechei e botei aqui o valor 5, quando eu voltar lá para a tela 1, eu posso utilizar esse obter valor inicial dentro do meu programa para saber qual foi esse valor que a tela 2 enviou. Ok? Além desses blocos de controle, que basicamente já fazem quase tudo, tem um bloco que é muito interessante, que a gente vai precisar, e tem aqui quando eu vou no componente Screen. O componente Screen ele tem alguns blocos aqui, vocês podem dar uma explorada depois, mas existem dois blocos que são interessantes. Eles estão aqui embaixo, que são o bloco Inicializar, né, esse quarto bloco aqui, que ele vai servir como, assim que a tela for aberta, esse bloco é chamado. Eu preciso apertar um botão? Não preciso fazer nada. A tela 1 foi aberta, eu abri o aplicativo, esse bloco aqui ele vai ser chamado e o que tiver aqui dentro vai ser executado. Ele é o primeiro comando que o aplicativo recebe. Quando ele é aberto, isso acontece. Isso também vai acontecer quando eu trocar de tela. Então, eu estou na tela 1, eu troquei para a tela 2, o que eu tiver aqui no screen, no caso 2, ele vai fazer assim que eu trocar de tela, certo? Então, o outro bloco aqui que a gente também utiliza é esse voltar pressionado. Né? Você tem no seu celular, na parte inferior, você tem um menu lá de aplicativos, você tem um menu de tecla Home e você tem um menu de voltar. Então, se eu estou na tela 2, por exemplo, eu pressionei o menu de voltar, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele volte para a tela 1. Se eu estiver na tela 1 e eu clicar no menu de voltar, eu quero que ele feche o aplicativo, como é que eu posso fazer isso? Eu tenho um bloco aqui em controle que é o fechar a aplicação. Então, se eu estiver na tela 1 e eu pressionar voltar, eu fecho a aplicação. Eu finalizo o meu aplicativo. Beleza, pessoal? Isso daqui são os blocos. Como a gente vai utilizar esses blocos, aí vai depender do tipo de menu que a gente queira fazer, certo? De forma bem simples, eu vou mostrar aqui para vocês, primeiro, como é que a gente poderia utilizar botões ou imagens para fazer a navegação entre telas, certo? Então, voltando aqui para a nossa tela inicial, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou inserir aqui duas imagens, certo? E na primeira, eu vou ajustar aqui para centralizar tudo. E eu vou colocar aqui na primeira uma foto de um espaguete, altura 40% e largura 80%. Ele ficou aqui desse tamanho. E aqui eu vou colocar pizza, mesma coisa, largura 80%, altura 40%. Tendo agora essas duas imagens, eu posso utilizar elas como navegador. De que forma? Vindo aqui, eu posso habilitar a opção dessas imagens serem clicáveis. Clicando aqui, eu habilitei para... deixa eu colocar aqui espaguete. E eu vou renomear a outra aqui para pizza. Beleza? E aí o que eu vou fazer? Eu vou também editar aqui a minha Screen 2. Vou remover essa Screen 2. Na minha Screen 1, o que eu vou fazer é adicionar a tela espaguete e adicionar também a tela pizza. Então, eu criei aqui a tela espaguete e a tela pizza. O que eu vou fazer? Habilitei aqui clicável espaguete, clicável pizza e pronto. O que eu vou querer na minha tela espaguete? Eu vou colocar de novo a imagem aqui do espaguete, naquelas mesmas configurações de 80%, 40%. Vou centralizar tudo. Opa!
Vou deixar ali em cima e vou centralizar ao meio. Eu vou colocar aqui uma legenda. E o que vai ter nessa legenda? A história do espaguete. E, por fim, eu vou colocar aqui um botão de voltar. Beleza? Coloquei isso aqui, eu vou colocar agora automático. E o botão foi lá para baixo. História do espaguete. Eu vou fazer a mesma coisa na imagem da pista. Então, o que eu vou querer fazer com esse meu aplicativo? É bem simples. Eu vou querer que o usuário clique em uma das duas imagens e seja redirecionado para uma das duas páginas. Lá na página ele pode ler as informações e ao clicar em voltar, ele volte para a página Screen 1. Bem tranquilo, bem facinho da gente fazer. Como é que a gente vai fazer isso aqui nos blocos? E aí, primeiro vamos começar na Screen 1. O que eu vou fazer aqui na Screen 1 é bem simples. Se a imagem espaguete for clicada, eu vou fazer alguma coisa. Se a imagem da pizza for clicada, eu vou fazer outra coisa. E aí eu vou aqui nos blocos de controle e vou procurar abrir outra tela. E vou copiar o mesmo elemento aqui para a parte de pizza. Então, vou colocar agora aqui o texto. O que eu coloco nesse texto? Eu tenho que colocar o texto exatamente como ele está aqui, o nome da tela. Tela com T maiúsculo, espaguete com E maiúsculo. Tela espaguete. E aqui embaixo eu vou colocar tela pizza com o P maiúsculo. Isso aqui tem que ser idêntico, beleza? Então, feito isso, está feita a programação aqui da tela 1. Se eu clicar no de cima, eu vou para uma página. Se eu clicar no de baixo, eu vou para outra página. Como é que eu vou fazer, então, agora a programação da página tela espaguete? Bem simples. Na tela espaguete, se o botão for clicado, o que eu vou fazer? Eu vou fechar a tela atual e vou voltar para a tela 1. A mesma coisa aqui, eu vou colocar também na tela pizza. Eu vou vir aqui e fechar tela quando o botão for clicado. Beleza? Isso aqui, pessoal, já faz o que eu queria que ele fizesse, né? Vamos mostrar aqui para vocês através do Companion do meu emulador. Colar, pronto. E aí, deixa eu ver se ele está pronto. Está sincronizando. Opa, ele acompanha em tempo real. Como a gente está na tela pizza, ele já está lá na tela pizza. Então, voltei aqui para a Screen 1, né? Como é que está aqui no meu aplicativo? Está aqui, espaguete, pizza. Cliquei em espaguete e foi para a tela espaguete. E aqui tem a história, papapá. Cliquei em voltar e voltou para a tela inicial. Cliquei aqui em pizza, ele foi para a tela pizza. Voltar, voltei para a tela inicial. Tranquilo, facinho de fazer, belezura, ok? Agora, a gente vai aqui a uma outra opção de menu, né? Como é essa opção de menu? Eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou apagar todo esse projetinho que a gente acabou de fazer. E aí, a gente voltando aqui para a nossa tela principal, a gente vai ter aqui em layout, né? Dois tipos de menus que a gente pode utilizar para navegar. Pelo menos dois que eu vou explicar agora. A gente também tem o layout de abas, mas eu não vou falar nesse vídeo, certo? O primeiro é o menu bottom, né? Navegação. Como é que esse menu funciona? Aparece aqui as imagens e o nome de cada elemento, né? A gente vai ver já já como é que a gente edita ele. E eu tenho também o side menu. O side menu, na hora que eu clico e deixo ele aqui, percebam que ele não aparece. Ele é um componente não visível. O side menu é um componente não visível, certo? E aí, como é que eu edito isso? A gente vai ver já já. Primeiro, eu vou colocar aqui para tudo ficar na base, para ficar com o menuzinho aqui embaixo. E vamos dar uma olhada como é que a gente vai fazer para configurar o bottom navigation. Depois a gente vê o side menu. Lembrando que aqui a gente está na Screen 2. A gente vai ter que ir lá na Screen 1 e colocar também os dois elementos aqui no nosso projetinho, certo? Vou colocar também alinhado lá embaixo. E pronto, as duas telas aqui estão idênticas, ok? Então, vamos dar uma olhada como é que a gente vai fazer para
configurar isso aqui através dos blocos. Vindo aqui para a parte de blocos, eu já coloquei aqui uma colinha para mim. Basicamente, a gente vai utilizar esses dois blocos maiores aqui que eu já deixei preparado. Que blocos são esses? Primeiro, a gente vai utilizar aqui o bloco inicializar, né? Que é aquele que quando a tela foi inicializada, ele vai começar. A gente também vai utilizar aqui o bloco bottom navigation, que é quando o item for selecionado. Certo? Então, são basicamente esses dois manipuladores de eventos. O que a gente vai colocar quando a tela for inicializada? Como vocês podem ver aqui no design, o bottom navigation, ele não tem nenhuma configuração onde eu possa dizer quais são os elementos do menu dele. Né? Eu não consigo colocar aqui, vai ser home, vai ser pizza e espaguete, quais vão ser os elementos. Né? Aqui é que eu vou fazer isso. É em código que eu vou fazer essas configurações. Aqui no bottom navigation, tem alguns elementos que eu vou ter que utilizar. Inicialmente vão ser remover todos os itens. Por que eu tenho que remover todos os itens se não tem nenhum? Lembra que eu falei que esse bloco aqui ele vai ser chamado toda vida que a página inicializar? Se eu não remover todos os itens, toda vida que eu voltar para a página 1, para a screen 1, ele vai adicionar esses elementos no meu menu. Então, às vezes vai começar a aparecer elemento repetido. Então, eu sempre removo todos os itens e logo em seguida eu vou adicionando quais os itens que eu quero que apareçam aqui embaixo. Aqui embaixo, por padrão, ele aparece home, home. Eu vou querer que apareça aqui, no caso, screen 1. Né? E aí eu coloco aqui que é o identificador 1. Eu defino esse valor de identificador. Coloco aqui o título. E coloco uma imagem que eu quero que apareça. No caso, eu não quis que aparecesse nenhuma imagem, eu preciso colocar aqui esse valor vazio, né? Esse texto vazio, para não dar erro. Mesma coisa eu faço aqui de novo, mas agora para a screen 2. E aí aqui embaixo eu coloco qual o item está selecionado. Como assim? Se vocês observarem, veja que um fica azulzinho, o outro ele fica cinza. Né? Eu posso alterar essas cores aqui, ó, qual elemento está selecionado. Eu quero deixar ele laranja e o que não está selecionado fica cinza. E aí eu vou lá e aqui eu tenho que definir. Quando eu defino 1, eu estou definindo a screen 1. Mas por que eu estou definindo a screen 1? Porque aqui esses blocos estão na screen 1. Então, pronto, fiz isso daqui, o menu está configurado, está aparecendo ali como eu queria. O que eu vou fazer agora? Quando um daqueles botões for pressionado, quando eu selecionar algum dos menus, ele vai abrir esse manipulador de evento e aqui dentro o que eu vou fazer? Eu vou abrir outra tela. Aí eu vou colocar aqui qual o nome da tela. Aí eu posso, como eu coloquei aqui o nome do título exatamente igual o que eu coloquei aqui na tela, vai colocar aqui para ficar o título. Né? Então ele vai passar aqui, se eu clicar em screen 2, ele vai abrir aqui, ele vai chamar a screen 2. Se eu clicar de novo em screen 1, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma segunda screen 1 na frente da screen 1 que já está aberta, certo? Então, feito isso, está configurado a screen 1. Indo para a screen 2, o que eu vou fazer? Exatamente a mesma coisa. Inicialização da screen 2. Quando a screen 2 for inicializada, apaga tudo, coloca aqui os elementos. A diferença é que o elemento selecionado agora vai ser o 2, né, que é o screen 2 aqui. Eu coloco também aquele botão, aquele manipulador de evento, para quando for pressionado lá o botão de navegação, ele voltar para a screen 1. Beleza? Vamos dar uma olhada como é que isso aqui está funcionando? Eu vou conectar aqui ao meu Companion. Né? Vou clicar para abrir aqui no meu emulador. E vou colar aqui o meu código. Então, quando ele termina de fazer a conexão, a gente vai ver aqui que o meu menu ele ficou muito simples, porque eu não coloquei nenhuma imagem para ele poder apresentar. Né? Então, ele ficou basicamente aqui os títulos, Screen 1 e Screen 2. Né? Quando eu clico aqui em Screen 1, acaba não fazendo nada, porque não tem o que modificar. Quando eu clico aqui em Screen 2, ele altera, a gente percebe aqui, por essa parte de cima, que ele alterou a screen, mas percebam que aqui ó, ele ficou azul. Beleza, pessoal? Então eu vou voltar aqui para o nosso projeto e eu vou apagar esses blocos para poder mostrar a outra opção de menu para vocês, certo? Então, eu tirei aqui o bottom menu e a gente só está aqui com o side menu. Como é que vai funcionar esse side menu? Ele também vai servir para a gente navegar entre páginas. O funcionamento dele vai ser similar. Se você clicar aqui, você observa que ele não tem a opção de você determinar quais são os elementos nesse menu. Então, você vai ter que fazer isso através
de código. Você pode mudar aqui algumas cores e tudo mais, né? Mas você não pode dizer quais são os seus elementos nesse menu. Como é que a gente vai definir isso? Vai vir aqui em blocos, aí eu deixei aqui também uma pesquinha, né? E basicamente a mesma coisa que a gente fez lá no outro. Eu utilizo aqui o manipulador de evento iniciar, para quando a tela 1 iniciar ele fazer essa chamada. E aí ele vai criar aqui esses elementos do side menu. Como é que eu vou colocar aqui no side menu? Eu vou colocar aqui adicionar item. Aí eu coloco aqui o título do item, a imagem, se ele está habilitado, né, se ele é clicável, se ele está checked, que significa se ele está selecionado. Né? Então, quando eu faço isso daqui, significa que eu estou dizendo que eu estou na tela 1. Na hora que eu abrir o menu, é esse elemento que vai aparecer selecionado. E aí eu coloco aqui também a screen 2, certo? Esse elemento aqui seria o elemento de screen 2. E aí eu coloco que ele não está checked. Eu tenho a opção também de agrupar, né? Mas no caso eu não vou utilizar isso, vou colocar aqui grupo 0. Né? Eles são elementos que estão no mesmo grupo qualquer. E aí, da mesma forma como eu faço para o menu bottom, eu utilizo aqui também o side menu, on menu click, é um menu item click, que é esse manipulador que a gente tem aqui no side menu. Eu vou abrir uma tela com o nome do título, né? Se for Screen 1 ou Screen 2. Beleza? Eu faço a mesma coisa para Screen 2, né? Eu vou copiar aqui os elementos. Professor, como é que funciona essa mochilinha? Bem simples, pessoal. Eu cliquei aqui num bloco que eu já fiz, eu arrasto para a mochilinha, eu solto aqui, ele vai aparecer aqui embaixo da mochilinha. Depois que a mochila estiver muito cheia, eu posso clicar com o botão direito, colocar Remove from Backpack. Isso apaga esse elemento aqui da minha mochila, beleza? É bastante útil quando eu tenho que replicar algum bloco assim, muito complexo para mais de uma tela, por exemplo. A gente coloca aqui também o último elementozinho. Né? E aí o que eu tenho que alterar aqui é somente esse Screen 2. Né? Feito isso daqui, pronto, está configurado. Né? Eu uso esse procedimento aqui de adicionar item, né? E ele vai colocar aqui os itens na minha lista. Feito isso, vamos testar aqui o nosso aplicativo lá no nosso Companion. Vou copiar aqui. E vamos lá no Companion. Olá. Está conectando. Então, pessoal, tendo aqui feito o acesso, quando eu clico aqui, ele aparece o meu menu Screen 1 e Screen 2. Né? Eu estou aqui na Screen 1. Quando eu clico aqui em Screen 2, ele vem para Screen 2. E aí, quando eu clico aqui, ele está aparecendo aqui a Screen 1 porque eu esqueci de editar aqui, né? Ó, o Checked ainda continua, por mais que a gente esteja na Screen 2, o Checked continua sendo o Screen 1. Então, eu vou alterar isso aqui para falso, isso aqui para verdadeiro, e aqueles elementos vão se modificar. Beleza? Aqui você pode colocar quantos elementos você quiser, ok? Então, pessoal, essa aula de telas é isso daqui, né? Como eu falei, vocês vão encontrar aí várias outras possibilidades de menu para transição entre telas, mas com isso que eu apresentei aqui, você já consegue fazer bastante coisa, inclusive um menu de um catálogo, seja um catálogo de roupas, um catálogo de comidas, um catálogo do que você quiser, ou um glossário de informação sobre vida animal e etc. Né? Você já consegue fazer uma grande vasta de aplicações só com essa parte de gerenciamento de troca de páginas. Né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe um curtir, compartilha com quem você acredita que vai ter interesse nesse conteúdo e não deixe de tirar suas dúvidas aí embaixo. O vídeo vai ficando por aqui. Te espero na próxima aula. Valeu!